sobre segurança pública. A gente vai conversar sobre isso agora com o deputado Mendonça Filho, que é o relator da PEC da Segurança Pública. Estávamos falando sobre isso agora. Deputado, muito bem-vindo. Boa tarde. Grande estar com vocês. Olha, obrigada pela gentileza de falar conosco. Eu imagino que essa semana deve já ter começado muito tumultuada, porque é o assunto do momento, é o assunto da semana. Falando sobre PEC da Segurança Pública, eu estava falando com a minha colega agora, a repórter Camila, sobre as possíveis mudanças no texto. O texto chegou de uma forma na Câmara dos Deputados, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e desagradou principalmente aos governadores, no que diz respeito principalmente às forças de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Quais seriam as principais mudanças hoje que o senhor faria, ou que o senhor fará, para que essa proposta ela seja de fato aprovada, que agrade a todos os lados? Bom, na verdade, a grande reação dos governadores se deu tendo em vista o projeto original propor uma centralização no âmbito do governo federal de toda a política de segurança pública, inclusive tornando praticamente exclusiva a competência para legislar sobre matéria de segurança pública no âmbito do governo federal, ou seja, governo federal e Congresso Nacional, em detrimento dos estados. Como se sabe, quem provê, quem oferta política de segurança pública na ponta de forma massiva e significativa são justamente os estados. A gente tem 27 unidades da federação. Os estados têm responsabilidades diretas nas polícias civis, militares, científica, penal, com um quadro geral de investimento da ordem de 80% de tudo que é investido em segurança pública no Brasil vem dos estados, apenas 12% do governo federal. Além disso, toda experiência internacional coloca de forma muito clara que nenhuma nação do mundo de dimensões continentais você tem uma centralização da política de segurança pública no âmbito federal. Sempre se tem atuação nos estados e municípios. E é isso que eu defendo que ocorra também na realidade do Brasil. Essa é a nossa história e, aliás, essa é a nossa Constituição. A gente tem uma federação, se você fizer um espelho, a Alemanha é assim, que é uma federação, e estados e governos países continentais como Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos eles têm uma descentralização na política de segurança pública. O que não impede, evidentemente, que você possa ter integração e cooperação. Então, as palavras que vão nortear o meu caminho são essas: cooperação e integração entre as forças federais, Polícia Federal, PRF, e os estados por meio das polícias civis e polícias militares, principalmente no combate ao crime. Ou seja, encontrar um consenso, né? Porque isso aí já é o que prevê o texto, né? PRF, PF e as polícias estaduais trabalhando. Mas, então, encontrar um consenso, um meio termo para que elas possam trabalhar sem que o Estado perca a sua responsabilidade de trabalhar a segurança pública, responsabilidade que está prevista na Constituição, certo? Certo, e é o que eu digo, essa é uma visão constitucional do federalismo brasileiro de um lado, e de outra parte, de respeito também à experiência prática. Como é que você vai comandar o combate ao crime de todo o país, do Amapá ao Rio Grande do Sul, a partir de Brasília? Isso é impraticável, impossível, não vai funcionar. O Fundo de Segurança Pública Nacional, para se ter uma ideia, terá um aporte esse ano da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso significa nada. É menos de 1% de todo o investimento de segurança pública no Brasil. Então, o governo federal, se quer incrementar a sua atuação, aumentar a sua participação no combate à violência, também tem que entrar com mais recursos para que a gente possa, evidentemente, buscar melhores resultados. Porque a realidade do Brasil hoje é que o crime está tomando conta do país. Entre 30 e 50 milhões de brasileiros hoje vivem sob a influência de facções, organizações criminosas que dominam territórios, que cobram taxas sobre o fornecimento de internet, de gás de cozinha, penetram em segmentos relevantes como
combustíveis, e isso é inaceitável. A gente tem que combater essa realidade, fazendo com que o crime seja sufocado pelo Estado e não domine territórios, tirando, inclusive, parte da nossa soberania com relação à parcela significativa da nossa população e do nosso território. Deputado, entre as mudanças previstas, existe alguma previsão de mudar a questão da reincidência dos presos? Essa questão, a gente viu aí números enormes agora no Rio de Janeiro, dessas pessoas que foram mortas, 114, 115 pessoas que já foram identificadas. Entre elas, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas em mais de 90 pessoas reincidentes no crime. É um número altíssimo, reincidentes inclusive no crime organizado. A proposta, ela prevê alguma punição para essas pessoas que são reincidentes? Eu não construí o texto ainda, mas eu defendo teses como, por exemplo, a progressão de pena para crimes hediondos, faccionados, crime contra a vida, tem que acabar. O Brasil hoje, você tira a vida de outra pessoa, condenado a 20 anos de cadeia, com 20% da pena já tá em liberdade. Isso é uma aberração, isso não acontece em nenhum país do mundo. Ainda ontem eu assisti a matéria de uma jovem que foi assassinada com um tiro na cabeça por conta de um celular na frente do pai e do namorado. Foi roubada e assassinada brutalmente. Onde é que um país do mundo pode aceitar? Esse criminoso, se for pego, ele vai ser condenado, com pouco tempo ele está livre. E isso está deixando a população cada vez mais revoltada e desacreditada na justiça e na representação dos governos. Então, para mim, crime contra a vida, crime hediondo, crime de faccionado não pode ter direito à progressão. Essa é uma mudança. E a reiteração delitiva, aqueles criminosos que são presos 20, 30 vezes e só passam a ser notícia de fato quando cometem uma atrocidade, eles, na segunda reincidência, eles têm que serem punidos de fato e ficarem presos e não liberados na audiência de custódia quase que imediatamente, como ocorre normalmente em todo o país. Então, esse tipo de situação precisa mudar para que a gente possa combater a impunidade e punir com rigor, principalmente aqueles crimes mais graves. Deputada, eu me lembro lá atrás, no início do ano, quando o ministro Ricardo Lewandowski enviou o texto para o Congresso Nacional, eu conversei com o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, aqui no Metrópolis. Ele concedeu uma entrevista e a gente conversou sobre isso. Ele estava insatisfeito com essa proposta e a gente tocou em um detalhe que era a história do conselho. Haveria uma criação de uma espécie de um conselho para debater aí essas questões de segurança pública, para chegarem num denominador comum. Essa história desse conselho, ele ainda existe na proposta da PEC da Segurança? A segurança com um Conselho Nacional de Segurança Pública, só com um caráter normativo. O que é que significa isso? O Conselho vai aprovar resoluções, ele será composto praticamente de acordo com a vontade do governo de plantão, e aí pouco importa se o governo do plantão hoje é do PT, mas se fosse um governo antagônico, por exemplo, de Bolsonaro, não pode ter essa liberdade. Regra para a área de segurança pública, regramento, tem que ser definida por lei. E quem vota legislação é o parlamento, é o Congresso. Então, na prática, muitas vezes você forma esses conselhos para contornar o caminho do parlamento e impor regras que muitas vezes são impraticáveis e são impossíveis de serem cumpridas na ponta. Muitas vezes muito soltas ou muito benevolentes na visão daquele que comete crime. Pelo menos essa é a tradição recente do Brasil, dos últimos anos, da última década. Isso tem que mudar. Então, para mim, não tem nenhuma oposição ao Conselho. O Conselho tem que fazer parte do governo federal, sua representação, a representação dos estados, dos municípios, pode-se ter, e acho que é bem-vinda a representação do Ministério Público, ou dos Ministérios Públicos, e até da sociedade civil. Agora, você tem um conselho que ele vai ter caráter resolutivo, para mim, não dá.
porque isso é atribuição do parlamento. Ele tem que ter um caráter consultivo, opinativo. Ele dá opinião, mas quem leva adiante as políticas públicas na esfera federal, o governo central, o governo federal, por meio da Polícia Federal, Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, e nos estados, Polícia Civil, Polícia Militar, por exemplo. Agora, deputado, para finalizar, por que não há nenhum tópico na PEC da Segurança Pública sobre organizações criminosas ou facções criminosas? Eu pergunto isso porque há pouco, na semana passada, se eu não me engano, o próprio Ministério da Justiça criou esse segundo projeto, aí, o projeto antifacção. A gente até conversou aí com o secretário do Ministério da Justiça para falar sobre isso. Não existe nada dentro do projeto ou nada que se possa colocar dentro desse projeto específico que trate de segurança pública, ou é de fato melhor desmembrar os dois projetos? Porque, na verdade, são propostas distintas. Só para entender, a PEC da segurança é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é texto da Constituição, que é a nossa estrutura maior, de legislação maior, que recepciona a legislação ordinária, a legislação penal e processual penal. Então, não faz muito sentido você chegar e colocar na Constituição detalhamento de tipos penais e de classificação de crimes, você está entendendo? Ou qualificação deles. Isso é típico e próprio da legislação infraconstitucional. É evidente que, havendo espaço para que a gente possa ter comandos constitucionais que fortaleçam o combate ao crime organizado, às facções e até mesmo o narcoterrorismo, como, na minha visão, já ocorre no Brasil, a gente vai avançar nessa direção. Muito bem, deputado. E a gente pode esperar qual a agilidade da tramitação dentro do Congresso? Bom, meu compromisso assumido com o presidente Hugo Mota e que participou diretamente o deputado Aloysio Mendes, que é o presidente da comissão especial, é de que até o dia 4 de dezembro, e precisamente no dia 4 de dezembro, estarei entregando o nosso parecer, o nosso relatório com o nosso substitutivo, com uma proposta que será radicalmente ou bastante diferente da proposta originalmente apresentada pelo governo federal. Tá certo, então a gente aguarda para acompanhar essa nova proposta. Deputado, muito obrigada pela gentileza de trazer aqui as explicações e as novidades aí sobre esse projeto. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, um abraço, boa tarde para todos. Boa tarde. Ainda